Resumo da prova do anjo do BBB, quem venceu e quem foi pro monstro, hein? Eu te conto a partir de agora, então deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Depois da vinheta, a gente começa. Olá lá pra você, aqui é o Xengueira que tá na área para mais um resumão da prova do anjo. E quem venceu foi a Renata, tá? A Renata chegou na final ali com a sua dupla, que era o Vini, mas foi decidido na sorte ali e ela acabou tendo mais sorte do que o Vini e ficou então com o colar de imunidade que ela vai ter que dar para alguém e ganhou 10 mil em prêmios e muito mais ali e colocou o Matheus no monstro, tá? Com a justificativa que eu conto para vocês daqui a pouquinho. Então vamos começar então explicando como é que foi decidida essa prova do anjo. A única pessoa que não ia participar fora a Eva, que era a líder, foi a Aline, porque ela tirou a consequência lá da prova do líder de não poder participar da prova do anjo de hoje, tá? E aí o Tadeu pediu para que eles formassem duplas, então eles mesmos poderiam decidir com quem eles queriam jogar essa prova. Então ficou as seguintes duplas formadas: Camila e Graciane, o Diego ficou com a Dani, o Gui ficou com a Delma, o Diogo ficou com o Mike, a Renata ficou com o Vini, a Vitória com o Matheus, Tamires com a Vilma e João Gabriel com seu irmão João Pedro, tá? A única surpresa aqui foi justamente que o Diogo, ele não quis fazer a prova com a mãe, né? Ele preferiu ir fazer a prova com o Mike. Eu acho que por uma questão estratégica de jogo ali, pensando que o Mike poderia ser bem melhor numa prova, né? Porém, era uma prova que era muito mais... tinha um ponto de sorte e observação e não tinha um nivelamento ali para uma pessoa que é mais ágil e tal. Então eu acho que era uma prova bem justa. Mas foi a decisão que o Diogo teve. Daí o Tadeu pediu então para que eles só tirassem números. Estão vendo ali na mão da Dani, ela tirando o número 7. Esses números definiriam os duelos que aconteceriam na prova do anjo, tá? Então uma dupla ia enfrentar a outra. Aí ficou decidido os duelos da seguinte forma: a dupla número 1 ia enfrentar a 2, a 3 pegava a 4, a 5 pegava a 6 e a 7 pegava a 8. Então João Gabriel e João Pedro enfrentaram Tamires e Vilma. Vitória e Matheus pegaram Renata e Vini, Diogo e Mike pegaram Gui e Delma, Diego e Dani pegaram Camila e Graciane, tá? Esses foram os duelos. E aí a primeira etapa do jogo era basicamente uma pergunta ali no quiz, eu já vou explicar pra vocês, mas era única. Então acertou, você pontuava e avançava para a próxima fase. Errou, o ponto ia para outra dupla, e então a dupla que pontuou era que avançava no jogo, tá? Então como é que foi decidido? Dessas duas pessoas, uma ficava observando naquelas cabines rosas que estão aparecendo lá no topo, lá no cantinho. E as outras duas pessoas ficavam na cabine aqui embaixo, que era onde ia responder a pergunta. Então, o objetivo deles era o quê? Quem estava no observatório, lá nas cabines rosas, tinham que observar um ambiente que abria para eles ali, que no caso, na primeira fase, foi esse quarto azul. Estão vendo aqui onde eu estou apontando a minha mão? E tinham que pegar todos os detalhes possíveis. Por exemplo, quantas camisas tem aqui atrás nesse guarda-roupa, quantos downs tinham espalhados pelo ambiente, aqueles quadros lá atrás, quantos quadros tinham na parede, quantas pantufas, por exemplo, tinham ali na frente da cama. Então isso tudo você tinha que passar de informação para a pessoa que estava lá para responder a pergunta, tá? E essa pessoa que ia responder a pergunta não viu nada, absolutamente nada do ambiente. Então ia responder a pergunta baseado no que a observadora passava para ela. Então na primeira etapa o João mesmo apertou o botão, só que ele respondeu a pergunta errada e quem avançou de fase foi a Tamires e a Vilma, tá? Aí nos demais duelos, a Vitória e o Matheus também apertou e respondeu errado, quem passou foi Renata e Vini. Diogo e Mike contra Gui e Delma, o Mike apertou primeiro, respondeu errado, quem passou foi Gui e Delma. E depois Diego e Dani, Camila e Graciane, a Graciane apertou primeiro ali, respondeu certo e acabou avançando, tá? Então aí foram para próxima etapa. A próxima etapa, galera, e tá aqui as perguntas aqui para vocês, tá? Eu acabei não mostrando. Ó, ficava assim, ó: verdadeiro ou falso? Esse aqui é um exemplo. Na parede atrás da cama ficam 6 quadros. Aí o João Gabriel apertou lá o V, apertou o botão, colocou o V de verdadeiro, só que a resposta era falsa. Aqui o Mike colocou que era falso e na verdade era verdadeiro, então ele também perdeu. Então assim que foi funcionando a prova, tá? E aqui tem um exemplo do quarto. A pergunta do Mike foi... cadê? Deixa eu voltar aqui para vocês. A pergunta do Mike tá aqui, ó: há 2 pares de pantufas na frente da cama. Ele colocou falso, que não tinha, e era verdadeiro, porque a próxima imagem mostra ali que tem 2 pares de pantufas brancas, tá? Então basicamente foi assim. Aí na segunda etapa
já eram o quê? Uma melhor de 3. Então, eram 3 perguntas, até 3 perguntas, tá? Quem acertasse 2, fizesse a pontuação de 2 pontos primeiro, nem precisa acertar. Só bastava outra dupla errar, que daí você já pontuava, por exemplo. Então, quem pontuasse 2 vezes primeiro, avançava para a final, que já era uma melhor de 5. Ou seja, quem pontuasse 3 é quem ganhava. Era a dupla vencedora que ia decidir depois numa espécie de sorte ali. Tinha que tirar um frasco, que eu já chego lá para vocês também, tá? Então, foi passando as duplas, Graciane e Camila foi avançando bem, e Renata e Vini também, tá? Então o duelo final acabou ficando entre Graciane e Camila contra Renata e Vini. E aí, em certo momento ali, o Vini tá até comemorando aqui, como vocês podem ver, porque a Graciane respondeu uma questão que ela respondeu errado, e o Vini já começou a comemorar porque ele já tinha escutado da Renata justamente aquela questão que foi colocada na tela, né? Então eles venceram e foram para a etapa final, tá? Vini e Renata disputando quem seria o anjo da semana. E daí, estão vendo que tem 6 frascos de Downy, apenas um deles tinha uma mensagem ali com a premiação de 10 mil reais falando que era o anjo da semana. O Vini começou, tinha vantagem porque ele ia primeiro, mas ele tirava o X, ó, quando errava tirava um X. A Renata também errou um, aí o Vini foi de novo, errou, aí a Renata na outra tentativa achou o frasco. Então ela se tornou o anjo da semana. O Vinícius abraçou ela ali, comemorou muito com ela também, ficou bem feliz. Depois a Eva foi comemorar, porque as duas agora estão dominando tudo lá na casa. Essa semana é das Renatas, né, como o pessoal lá mesmo gosta de chamar. E a Renata então tinha o objetivo de decidir quem ela ia mandar pro monstro, tá? Então vou ler aqui para vocês também o monstro, e ficou pro Matheus, tá? O castigo do monstro da semana é o seguinte: poltrona do confessionário. O castigo será individual. O castigado deverá se vestir de poltrona do confessionário. Sempre que tocar uma música do monstro, ele deverá entrar no confessionário e aguardar pacientemente a ordem para sair. O castigado perde 300 estalecas, e se estiver no VIP, vai direto para Xepa. Então ela chamou o Matheus ali pro monstro, justificou dizendo que era por conta dos atritos que eles já tinham nas últimas semanas e tal. Também por conta do monstro que ele colocou a Eva na semana passada. Então tudo isso já era um motivo para ele estar. Então essa foi a reação dele, ficou com essa cara. Inclusive eu vi aqui agora que lá na casa ele estava chorando, tá? Ele estava chorando. Eu vou pegar aqui a imagem para vocês, para ilustrar que eu fui ler o monstro aqui. Eu já vi que ele tá chorando e já vou ver por que ele tá chorando também. Descobri ao vivo com vocês, tá? Tá aqui a imagem dele sendo consolado pela Vitória e pela Camila. Ele falou o seguinte: essa montanha russa é foda, pô. Aí a Camila falou: amigo, pensa que pelo menos tu não vai precisar botar 1000 chaves naquele caralho lá. E o Matheus: não. Aí a Camila: PQP, mano, não aguento mais bater na trave. Meu Deus do céu, me bate um desespero do caramba. Aí o Matheus falou: aqui é uma montanha russa muito doida. Não é só o monstro em si, são várias emoções. Aí fica querendo, tipo... Aí a Camila falou: eu sei. E o Matheus: aí briga com as pessoas que até gosta, né? Então o Matheus tá triste, abalado. E aí quando soar a música, o Matheus deverá entrar no confessionário e aguardar pacientemente a ordem para sair do local. A ordem para a saída do participante vai de acordo com a votação do G-Show, tá? Lembrando que o castigo dessa semana vai ser diferente. A cada rodada, o público terá a chance de interferir na permanência do participante no castigo, que terá como tema o confessionário. As rodadas terão uma duração média de 2 horas, e a cada primeira hora, por meio de uma votação aqui lá no G-Show, o público poderá votar para definir se o participante está liberado ou se deve permanecer por mais 1 hora no castigo. As votações serão abertas no início de cada rodada, e o castigo do monstro só chegará ao fim no programa de domingo, tá? Então, tá abalado. A Camila falou que ele não vai ter que ficar abrindo um monte de chave, mas vamos ver se esse também vai ser pesado como aquele foi, tá? Quero saber a sua opinião, quero saber se você gostou da vitória da Renata na prova do anjo, se você gostou da indicação dela pro Matheus do Monstro. Comenta bastante o que você achou, deixa seu comentário, se você é novo se inscreve, se quiser me seguir lá no Instagram também, procura por lucas.schwenk. Um grande beijo pra vocês e até mais, tchau!